Viajantes Bem-Vividas. Olá, bem-vindas ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast feito por duas mulheres 60+, que amam viajar. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem, falando da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. E eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar, conversando com você daqui da nossa capital federal. Se você já esteve aqui conosco nos episódios anteriores, sabe que aqui compartilhamos experiências de viagem. Nosso propósito é incentivar você, mulher, a viajar. Em especial, queremos motivar as mulheres 60+, como nós, a descobrirem novas possibilidades de serem felizes e aproveitarem a vida por meio das viagens. Traremos também pessoas que amam viajar como nós e estão experimentando modelos diferentes de viagens. Pessoas que são inspiração para nós. Hoje nós temos uma surpresa para você, mas antes de começarmos o episódio, lhe convidamos a nos acompanhar nas redes sociais. Uma Senhora Viagem e Sentidos do Viajar. Nós estamos no blog, no Instagram, Facebook, Pinterest e YouTube. E segue também o Viajante Bem-Vividas lá no Instagram para não perder nenhuma novidade. Hoje estamos recebendo um convidado que, assim como nós, ama viajar, mas ele tem uma outra paixão que combina muito com viajar, que é a fotografia. Bem-vindo, Alexandre Dutra. Olá, Alexandre. Quero também lhe dar as boas-vindas. Que interessante, veja só como o mundo é, né? Você foi meu vizinho de cidade aqui em Brasília, você morou aqui por tantos anos e só agora, quando você já está em São Paulo, que eu tenho a oportunidade de lhe conhecer. Muito obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. Alexandre também já morou muitos anos no Rio de Janeiro, né? Ele é meu primo e eu vou contar para vocês que desde que nós éramos adolescentes, ele já gostava de fotografar. E as primas foram as modelos de seus primeiros ensaios fotográficos. Conta pra gente, Alexandre, como começou o seu interesse pela fotografia? Lilian, começou assim, eu era muito pequeno e via meu pai fotografar. Meu pai fotografava com uma câmera daquela Rolleiflex, não sei se vocês se lembram, não é da época de vocês, mas aquelas câmeras com duas lentezinhas, que era um caixotinho. Ele fotografava muito a família. Eu ficava muito impressionado, pedia para olhar, mas era muito pequeno. E fui crescendo vendo meu pai fazendo fotografia de tudo, festa de aniversário, viagem, enfim, ele ia fotografando tudo. Eu gostava muito, né? E nós morávamos numa casa, quando eu era garoto, que tinha um sótão. E, lógico que eu, garoto, acabei subindo naquele sótão, botei escada, fui ver o que tinha lá dentro. E foi uma surpresa, porque eu vi inúmeras caixas. Caixas, muitas caixas. E eu fiquei curioso, comecei a abrir as caixas. E vi ali coisas extraordinárias. Primeiro, meu pai tinha meu avô, meu pai, não sei, tinha uma coleção de literatura com autores clássicos, uma coisa fantástica. Mas o que me impressionou mais foi que eu achei uma coleção daquela revista Life, também não é do tempo de vocês, é muito antiga. E ela fotografava, eles tinham muitas fotos da Segunda Guerra Mundial, desembarque na Normandia, os americanos chegando em Paris, aquela coisa assim que eu fiquei, achei aquilo fantástico, né? E já tinham ali aqueles fotógrafos, faziam aquelas fotografias em preto e branco, dramáticas. Aquilo me impressionou bastante, eu fiquei muito impressionado com aquilo. E depois continuei a abrir essas caixas e encontrei livros ensinando como revelar um filme, como fazer uma fotografia, que eram livros do meu pai. E aí eu falei com ele, ele me incentivou, não, vai lá, compra os reagentes químicos, monta, eu te ensino como é que faz. E ele me deu aquelas primeiras indicações e eu comecei. E para treinar, realmente aconteceu isso que a Lília falou. Eu convidei as minhas primas para serem modelos, fazia fotografias delas, revelava em casa, revelava no banheiro. Depois eu comecei a chamar colegas da minha turma, fazia fotografias delas, ia em festa de aniversário. Enfim, isso me despertou
despertou para a fotografia assim de uma forma bem novo, né? E aí eu fui fotografando, tomando gosto e fotografava lá para frente a família, viagens da família, e assim eu fui indo até os dias de hoje, né? Foi uma paixão desde cedo a fotografia. Que fantástica história! Então vem de pai para filho, de avô para filho, né? Parece? Sim. Muito legal, muito joia. E conta pra gente também, Alexandre, como foi que iniciou a sua história de viajante? Como que viajar entrou na sua vida? E também, Silvia, muito cedo, porque meus pais gostavam de viajar. Gozado que esse negócio de família acaba incentivando, né? Os filhos, netos, enfim. Os meus pais gostavam de viajar. E eles iam para cidades do Rio de Janeiro, sul de Minas, fazendo pequenas viagens de fim de semana. E aquilo para mim era uma coisa muito boa, eu gostava muito, meus irmãos também. Tanto é que hoje, meus irmãos, nós viajamos muito. A gente viaja muito para o exterior, para dentro do país, para tudo que é lugar. E eu comecei assim, fazendo essas viagens de família. Depois, quando eu estava na faculdade, eu comecei a faculdade, eu consegui um patrocínio para fazer uma viagem para a Europa na década de 70, ali por 76 e tal, 75, 76, que foi um período assim que foi um impacto muito grande para mim quando eu cheguei na Europa nessa idade. Era muito novo e nessa época a gente estava vivendo ainda resquícios aqui da censura, né? Lá na Europa eles viviam a Guerra Fria, então eu fui para Berlim, eu fui para Alemanha, eu fui para Munique, enfim, eu vi aquela coisa toda ainda do pós-guerra, ainda muito vivo, né? E aquela cultura assim muito diferente da nossa. A gente ainda era um país que estava começando a entrar no mundo moderno, eles lá já estavam, então eu fiquei assim bastante impactado com o que eu vi lá, né? E tive a possibilidade de viajar por Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra. Foi uma coisa assim que eu fui vendo aquelas culturas diferentes, aquelas línguas diferentes. Naquela época não tinha euro ainda, cada país tinha uma moeda e você tinha que trocar a moeda. Foi assim uma coisa fantástica e sensacional e que despertou em mim a vontade de fazer todas essas outras viagens que eu fiz depois no futuro, né? Viajei bastante mesmo. Alexandre, é muito interessante, né, você ter tido essa experiência. Imagino como isso aguçou o desejo de conhecer cada vez mais o mundo. E a fotografia profissional, como é que ela surgiu? Como é que surgiu esse desejo de conhecer um pouco mais da fotografia, mas de forma profissional? Pois quando eu descobri a fotografia ainda jovem, eu fiquei muito empolgado e fazia fotos na escola e comecei a fotografar aqui e ali e acabei até pensando em fazer fotografia. Falei com meu pai, ele falou, deixa de coisa, você vai trabalhar, vai estudar, vai trabalhar, não vai pensar em fotografia agora não. E aí eu falei, realmente fotografia é uma coisa bem duvidosa, ainda mais naquela época, né, de você adotar como profissão, e era uma coisa bastante instável. Então eu fui fazer minha faculdade, mas sempre com gosto pela fotografia, sempre fotografando. Todas as viagens que eu fiz, eu fotografei, inclusive essa primeira que eu fiz para a Europa. Eu fotografei ela inteirinha, toda ela, todo lugar que eu ia eu fotografava. E isso sempre foi uma coisa assim que eu gostava muito, era fotografia. Quando chegou em 2014, até 2014, em 2015, eu falei assim, não, tá na hora de eu fazer um curso, porque eu estava fotografando de forma muito amadora. Eu fazia umas fotos, errava em alguns pontos, não ficava bom, não me satisfazia aquilo. Eu via fotos de grandes fotógrafos e falava, nossa, eu estou muito longe do nível deles. Eu quero fazer uma coisa mais bacana, mais profissional. Aí me matriculei em 2015 num curso que levou uns 6 meses, mais ou menos, já com uma pegada mais profissional, né? Para ver se eu aprimorava mais a minha técnica. E realmente foi o que aconteceu. Eu consegui aprimorar a técnica e com isso eu fui fazendo outros cursos. Aí você toma gosto, vai estudando, vai lendo. Eu fiz workshops, cursos, viagens fotográficas, enfim, várias coisas que foram aumentando a minha vontade de fazer a fotografia de forma profissional. Aí eu montei um site, montei um perfil no Instagram e
comecei a anunciar minhas fotos. E graças a Deus estou conseguindo vender. Não é uma coisa que eu possa viver só disso, mas é uma coisa que eu vou vendendo minhas fotozinhas lá e para mim é uma satisfação muito grande. Que legal, que história fantástica. Você é médico, né, Alexandre? Você disse que fez sua faculdade, foi medicina, não é isso? Sim, sou médico. E como é que você hoje concilia essas duas profissões, né? Porque praticamente a gente pode dizer que você é médico e é fotógrafo profissional. Como que você concilia as duas atividades? Eu sou profissional, assim, estou começando, né, a minha fase profissional na fotografia e estou encerrando a minha fase profissional na medicina, né? Eu já trabalhei bastante, eu acho que já contribuí no que eu podia, mas ainda trabalho. Até hoje eu trabalho numa empresa e gosto muito da minha profissão, é muito legal, mas eu estou querendo passar para aquela profissão que você acorda de manhã e assim, hoje eu vou fazer uma coisa legal, hoje você acorda pensando naquilo que você vai fazer, que você quer fazer uma fotografia melhor, que você quer fazer um curso, que você quer fazer alguma coisa. Então, hoje eu concilio da seguinte forma, eu tiro férias, fraciono minhas férias para poder ir a 2, 3 lugares no ano. Fim de semana também eu vou para cidades vizinhas aqui onde eu moro para fazer fotografia. Eu já fui aqui para o litoral norte de São Paulo, vou para Minas, vou para vários lugares aonde eu consigo fazer minhas fotos. Normalmente eu vou acompanhado de outros colegas fotógrafos ou até mesmo sozinho para poder fazer aquela foto que eu sonho, que eu quero, aquela motivação que eu tenho. Então, no momento eu faço isso. Eu ainda trabalho e com a fotografia eu vou dando meu jeito aqui nas férias e final de semana, né? Olha só, Alexandre, conta pra gente qual foi a primeira viagem, assim, com foco na fotografia profissional. E assim, o que ela significou para você? Porque você viajava, sempre viajou, sempre fotografou, mas assim, com foco numa fotografia profissional mesmo, qual foi a primeira viagem? Qual foi o destino que você escolheu? Quando eu escolhi, eu queria fazer uma viagem exclusivamente para fotografia. E aí eu juntei essa minha paixão por viagem também, né, esse gostar muito de viajar, com uma coisa que era muito interessante. Eu comecei a pesquisar e vi que existiam várias viagens temáticas, né? Eu já tinha até feito uma assim, mais voltada para a enologia, eu fui visitar algumas vinícolas, enfim, na França, mas eu queria uma que fosse só para fotografia. E vi que tinha uma só de fotógrafos indo para Lapônia. Lapônia é o norte da Noruega e norte da Finlândia, já pegando um pedacinho da Rússia também. É um território muito pouco habitado, com temperaturas baixíssimas, né? E assim, um lugar assim que para mim era um lugar que eu queria muito ver. Essa parte que eu fui, ela fica dentro do Círculo Polar Ártico, ou seja, bem ao norte mesmo. E eu queria uma coisa assim, eu queria uma coisa diferente, uma coisa com paisagens inóspitas, lugares ermos, lugares assim que eu pudesse fotografar uma coisa diferente do que eu estava acostumado a fotografar, né? E aí eu fui. Essa região é uma região muito pouco habitada, tem lá um grupo de pessoas que são chamados, como se fosse uma tribo, não é uma tribo, mas eles são oriundos de uma tribo chamado Lapi, por isso a Lapônia. Ele é uma tribo de índios, vamos dizer assim, que anda ali livremente entre a Noruega, a Finlândia e vão até a Rússia. Ninguém mexe com eles porque eles estão ali há centenas, talvez milhares de anos, né? E nessa cidade, nesses locais que eu fui, eram lugares assim com temperatura bem baixa, que eu queria fazer essas fotos, né? Então eu cheguei a pegar 35 abaixo de zero, enfim, lugares assim que foram um desafio até para a gente fazer foto ali. Mas eu queria isso, eu queria desenvolver minha técnica, aplicar tudo que eu aprendi e num lugar assim muito bonito. E foi o que aconteceu. O lugar é extraordinariamente bonito, muito frio, eu tinha que fazer as fotos, eu fui lá também para fotografar a aurora boreal e essas fotos são feitas à noite, então assim, você sai para fotografar com um grupo de fotógrafos à noite, tem que ser no escuro, porque senão estraga a foto de todo mundo, aí você tem que manipular a câmera no escuro, as lentes. Foi assim uma coisa
sensacional, né? E essa viagem que eu estava procurando, eu queria fazer uma viagem assim, uma viagem de interiorização, de autoconhecimento, assim, de muita reflexão, e foi o que eu encontrei nesse lugar. Foi um lugar maravilhoso e foi com foco só para fotografia, e de lá eu trouxe fotografias assim que para mim são deslumbrantes, né? Eu adorei. Que fantástico! Eu já ouvi muito falar da aurora boreal e vejo imagens realmente belíssimas. E você ainda indo para uma experiência de autodescoberta, né? Avaliação própria do cenário e fotografar profissionalmente deve ser uma coisa muito interessante. Aliás, eu li o post que a Lilian publicou no blog dela, Uma Senhora Viagem, com o seu depoimento, né, a descrição da sua viagem. É fantástico. Recomendo a todos que estão nos ouvindo ler o post da Lilian com a experiência do Alexandre, lá na Aurora Boreal. Maravilhoso. E me conta também, Alexandre, que outros lugares você já visitou com grupos de fotógrafos? Então, eu já fui para lugares assim que eu realmente fiquei impressionado, muito impressionado. Esse da Lapônia foi o que mais me impactou, mas outra viagem que eu fiz também não menos impactante foi para o Nepal e para o Butão. O Nepal é um país que vive ali ao sul da China e ao norte da Índia. É um país pequeno, pobre, mas eles têm uma cultura, eles seguem o hinduísmo, então eles são um povo muito cordiais, muito espiritualistas, e assim, lá tem lugares assim maravilhosos, muitos templos para a gente conhecer. Eu adorei. Esse foi um outro lugar que eu fui. Um outro lugar que eu fui também, muito impactante para mim, foi o deserto do Atacama, que também são regiões que eu andei muito, em lugares assim, muito desertos, no deserto mesmo, visitando lagos, lagoas, as próprias montanhas, colinas, e cheguei aí num local que eu subi até 5.500 metros. 5.500 metros é mais ou menos o lugar do campo base do Himalaia. É onde os alpinistas vão para se reunirem para dali subirem. Então é um lugar muito alto. Eu tive que usar oxigênio para a gente subir lá. A gente vai num carro com oxigênio, bota oxigênio no nariz, e quando salta, usa a garrafinha de oxigênio atrás, porque realmente é muito alto, muito alto. Então foram experiências assim fantásticas, né? E depois veio a pandemia, que acabou com a minha brincadeira, e agora eu faço viagens aqui de fim de semana para lugares em volta, sul de Minas, litoral norte de São Paulo, e estou aguardando o mais breve possível que eu possa voltar a viajar novamente, né? Olha, que experiência maravilhosa, hein? Eu só fico imaginando as fotos que foram frutos dessas viagens. Agora, conta pra gente uma coisa, Alexandre, você já viveu alguma situação assim pitoresca, engraçada, nesse tipo de viagem só com fotógrafos? Olha, assim, não teve nada assim muito especial, mas na viagem da Lapônia, nós ficamos muito juntos, né, os fotógrafos. Tinham pessoas de todas as idades, né, mais jovens, mais velhos do que eu, e a gente acabou ficando muito juntos, saía junto, ia jantar, ia beber. Então foi assim um congressamento muito bom. Mas quando eu cheguei lá, logo no início que eu cheguei, não conhecia muitas pessoas e tal, e a gente ia num ônibus, parava na beira da estrada, saltava, descia todo mundo, se encasacava todo, descia, fazia as fotos e voltava para o ônibus. Depois fazia de novo, voltava para o ônibus. Mas era assim, quando que a gente voltava para o ônibus? Quando já não aguentava mais de frio, né? E aí, uma vez, na hora de eu voltar, quando eu sentei aquele frio congelante, eu fui um dos últimos a subir, e já tinha uma colega que, como nós, assim, da nossa idade, só que ela tinha o cabelo bem branquinho, e ela estava lá com aquele cabelo branquinho segurando uma garrafa de café. Eu cheguei naquele frio e falei para ela assim, escuta, isso aí é o café? Ela falou, não, é o uísque, você quer? Falei, quero sim, quero um gole para a gente poder esquentar. Então, a gente bebia dentro do ônibus, brincava, fazia muita farra, mas não teve nada assim extremamente especial, não, tá?
Interessantíssimo. E muito engraçado também, e eu até acho que para esse frio todo um uísque vai bem, né? Mas é interessante, gostei muito aí também da tua fala de pessoas de diferentes faixas etárias, né? Pessoas da sua faixa etária 60 a mais, mas pessoas jovens também. E essa convivência eu acho que é muito legal, né? Eu imagino que tem uma troca muito interessante. Foi legal essa troca entre essa questão de idade, de gerações? Sim, foi muito bom, muito bom. Todos nós tínhamos um objetivo em comum, que era a fotografia. Então tinham pessoas com câmeras avançadas, outras não, outras foram só com celular, para fotografar só com celular. Mas o objetivo era fotografar, e a viagem de fotografia ela é um pouquinho diferente da de turismo, porque a de fotografia a gente acorda muito cedo para pegar o nascer do sol, dorme muito tarde porque vai fotografar à noite a aurora boreal, seja lá o que for. Então ela é um pouquinho diferente daquela viagem de turismo comum. Mas as pessoas de várias idades, eu acho que enriquece qualquer viagem, né? Porque nós temos uma experiência que passamos para o mais jovens, os mais jovens têm outras experiências diferentes que passam para a gente. Então foi assim, muito bom, é muito enriquecedor você viajar com pessoas de várias idades e é muito interessante isso, muito interessante. Muito legal. Você disse que já viajou bastante, Alexandre. Você sabe dizer quantos países você já visitou? E eu queria saber também, conta pra gente, se você já passou por algum perrengue de viagem por conta da fotografia ou da quantidade de equipamentos. Teve alguma situação assim de perrengue? Teve. Eu viajei bastante, realmente por toda a Europa, fui para a Grécia, fui para aqueles países da antiga Iugoslávia, Sérvia, Croácia, tive nos países escandinavos em outras oportunidades, já tive na Noruega, Dinamarca, Suécia, Canadá, Estados Unidos, aqui Chile e Argentina, quer dizer, já viajei, estive até na Antártica. Mais novo, eu fui a trabalho e foi também uma das viagens mais impressionantes da minha vida, mais impressionante, tá? E perrengue, assim, eu não tive grandes perrengues, mas esse fato da gente carregar muito equipamento, ele acaba sendo complicado, né? A minha câmera ela pesa 800, 900 gramas, cada lente 800, 900 gramas, eu levo 3, então normalmente a gente carrega aí beirando 3 quilos, mais o tripé, mais não sei o quê, então isso aí é um pouco complicado. Nessa vez que eu estava lá na Lapônia, nós fomos para Finlândia, num lugarzinho na beira de um lago com vários chalés. E na frente dessa região tinha um lago congelado. E nós fomos em grupo, descendo e tal. Logo que eu entrei no lago congelado, a paisagem estava tão bonita que eu não aguentei e comecei a fotografar. E os meus colegas, eles foram andando em cima do lago e foram embora. Quando eu olhei, eles estavam num pontinho bem pequenininho, né? E eu olhei para eles e falei, olha, eu não sei se eu vou continuar andando na beira desse lago, porque de um lado tinha floresta, do lado do outro tinha outra floresta. Eu falei assim, olha, eu não estou gostando muito dessa floresta de um lado e de outro. E fiquei ali fotografando sozinho. Com isso, eu tinha que tirar a luva para fazer a foto, né? E 30 abaixo de zero, embora eu tivesse uma outra luva por baixo, aquilo vai te dando vai dando muito frio. Às vezes tinha que tirar o capuz para poder olhar pelo objetivo. Enfim, foi baixando a minha temperatura, eu comecei a sentir dor nos dedos e comecei a ficar um pouco, um movimento um pouco devagar, e eu vi que eu estava fazendo hipotermia. Então eu falei, não, estou fazendo hipotermia, então guardei todo o material correndo, voltei para o hotel, entrei na cabana lá que a gente estava e fiquei perto da lareira uns 10, 15 minutos, até voltar de novo, sabe, a temperatura ambiente, para voltar para lá e fazer de novo, continuar fazendo a fotografia, que eu não queria perder aquelas paisagens maravilhosas, né? Esse era um ponto que eu não queria perder de jeito nenhum. Esse foi um dos perrengues. O outro também foi nessa subida
Butão, nós fomos visitar um mosteiro chamado Ninho do Tigre. Vale a pena depois vocês olharem, quem quiser conhecer um pouquinho, bota no Google Ninho do Tigre, que é uma história muito bacana. É um mosteiro que fica no alto de uma montanha que foi construído em 1650 e não tem um caminho para lá. Quer dizer, não tem assim, não chega a carro, você tem que ir a pé. Ele está a 3.100 metros de altura e você tem que subir numa trilha até chegar lá. E carregando esses materiais fica bem complicado. Quando eu cheguei lá embaixo, que eu olhei aquilo, o pessoal da excursão estava assim, vamos subir 3 quilômetros numa montanha, carregando esse equipamento. Aí o que nós fizemos? Nós contratamos, tinha uns cavalos que eles alugam e vão até metade. Então nós fomos até metade para depois a gente conseguir chegar lá, que não foi fácil. Foi um bom perrengue carregar esse equipamento todo. Mas quando chega lá, tudo fica maravilhoso, né? Você vê a paisagem, vê naquele lugar que você nunca imaginava chegar lá e assim, lá nos confins, né, da Ásia, do Butão, uma coisa fantástica, fantástica. Quando você chega lá, tudo passa, mas é um perrengue carregar muito equipamento. Eu ia te perguntar agora, Alexandre, mas não sei se você já de alguma forma respondeu. Eu vou falar e você diz se você tem algo a acrescentar. Eu ia perguntar para você quais têm sido os maiores desafios nesse tipo de viagem em grupo para fotografar, né? O que é mais complicado? Olha, Lília, assim, o que eu acho que é mais complicado é chegar no local. Por exemplo, essa viagem do Nepal, eu viajei 14 horas de avião até Dubai. Dali eu peguei um outro avião até Katmandu, que levou mais 4 horas. Então você fala assim, não, 4 horas não é muita coisa. Sim, mas 4 horas depois de 14, né? Que você salta num aeroporto, dali você já pega outro voo mais 4 horas. Assim, foi bastante desgastante. Quando eu cheguei lá, realmente eu cheguei muito cansado. E carregando equipamento, porque eu não posso botar o equipamento na mala, ele tem que vir dentro da cabine, né? Câmera, lente e tal. Então isso aí é bastante cansativo, né? Quando eu fui para a Lapônia também, eu viajei 13 horas e meia até Munique. Dali eu peguei um outro avião que foram 2 horas até Oslo. Logo depois, mais 2 horas até chegar em Alta, que é uma cidade no norte da Noruega. Isso aí é extremamente cansativo, né? Tudo com equipamento, carregando peso. Essas são as coisas mais chatas. E assim, em grupo, com outros fotógrafos, é uma coisa muito boa, muito enriquecedora, porque você sempre tem uma dúvida num ponto, você ajuda um colega te ajuda, e nesse grupos que eu vou, sempre vai um fotógrafo mais experiente. A gente procura ir na primeira que eu fui para Lapônia, eu fui com um fotógrafo chamado Luciano Candizani. Ele é fotógrafo da National Geographic, então um cara assim que traz uma bagagem para o grupo muito grande, né? Então, a gente estando em grupo de fotógrafos, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora e muito bom. Eu sempre procuro ir com fotógrafos. Muito legal. Imagino que realmente, fisicamente, inclusive, sejam viagens bastante desgastantes, né? São viagens longas para lugares muito distantes, muitos voos. Mas como diz você, né? Tudo compensa quando você chega e vê aquela paisagem maravilhosa. Com certeza deve ser uma emoção muito grande ver esses cenários bem diferentes. Eu já viajei bastante, mas não fui para nenhum lugar assim tão exótico. Deve ser muito interessante mesmo. E eu queria te perguntar ainda, você, como fotógrafo, que lugares você sonha ainda conhecer? Silvia, eu tenho dois grandes lugares que assim que possível eu vou. Um que está no topo da minha wishlist é o Alasca, né? Eu quero ir para o Alasca, quero ir naqueles parques nacionais que tem lá, em que você vê aqueles ursos, você vê os lobos, são assim, é um lugar que para mim é o topo, né? É onde eu mais quero ir nesse momento. Mas é uma viagem cara, é uma viagem que vai levar algum tempo, precisa planejamento. Outra coisa, para entrar nesses parques não é fácil, tem que ir com um guia local, em que você vai pagar uma boa grana para poder ir com eles, mas é um local que esse está no topo da minha lista, né? O outro lugar que eu tenho muita vontade de ir, estou até me preparando para ir, é para o Ushuaia.
e aqueles parques nacionais que tem ali na Argentina e no Chile, que é Torres del Paine, El Chatén, El Calafate. São parques também belíssimos, que não fui ainda, mas acho que não fica nada a dever aos parques americanos, que os parques americanos são sensacionais. Mas acho que esses não ficam nada a dever, são lugares belíssimos, com montanhas, neve, lagos. É um lugar muito lindo. E esse eu espero ir assim mais rápido, assim que essa pandemia deixar, é onde eu estou querendo ir. O primeiro que eu quero ir é lá no sul, aqui da América do Sul, para depois poder ir para o Alasca, né? Alexandre, eu estou aqui só imaginando tudo que você já contou, né? A riqueza de experiências que você tem tido a oportunidade de vivenciar, né? Não só a troca com as pessoas, né? De diferentes idades, mas as experiências de vida dessas pessoas também. E eu acho que uma coisa que eu fiquei aqui pensando quando você falou de Nepal vocês interagem com as pessoas que vivem nesses locais, que assim, que eu fico imaginando que deva ser muito rico e emocionante também você ter esse contato, né, com quem vive no local. Que aprendizados assim você destacaria dessas viagens fotográficas? Uma das coisas assim, que eu aprendi bastante vendo, porque quando você vai para destino muito turístico, Paris, Londres e tal, você entra naquela coisa de muito turístico, muitos pontos, que também eu acho que tem a sua época e são importantes de conhecer. Mas quando você vai para esses lugares assim muito diferentes, o que eu gosto de olhar é a diversidade da cultura em relação à nossa. Eles são extremamente diferentes. E às vezes eu vejo algumas pessoas falarem: nossa, mas é tão diferente isso, é tão assim, com um certo ar de crítica, mas assim, o que eu aprendi é o seguinte: as culturas são diferentes, mas não necessariamente são melhores ou piores do que a nossa, né? Elas são simplesmente diferentes. E eu gosto de ver e respeito assim, essa cultura totalmente diferente, né? No Nepal, aonde você chega, eles são muito delicados. Aonde você chega, no hotel, no restaurante, eles botam a mão assim na frente e falam namastê. Namastê é uma palavra que ele está honrando você, glorificando você, está agradecendo. Então, eles são muito educados, é um povo pobre. Você anda na rua, tem uma poeira assim terrível, né, que sobe no ar. Eles são muito pobres, mas você vê no olho deles assim que é um povo que está feliz ali com eles. E tem essa cultura diferente. Aquelas mulheres usam aquelas roupas todas diferentes. Eu vi também uma coisa assim, as meninas casam muito cedo, né? E aí às vezes causa algum horror para as pessoas. Nossa, a menina tão nova já casando, mas é a cultura deles. A família aprova aquilo, eles acham interessante e é aquilo. A gente conhece essas diferenças culturais, né? No Butão, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, que o rei do Butão proibiu vender e comer carne. Eles permitem, eles não matam nenhum bicho para ser comido no Butão, nenhum. Para servir alguns estrangeiros ou algumas pessoas que não passam sem carne, eles importam frango de outro país, mas dentro do Butão nenhum animal é morto para ser comido. Então, assim, é uma coisa bastante interessante, né? Você conhecer essas coisas diferentes. O povo andino é um povo assim, muito forte, mas muito educado, muito cordial, recebe a gente de braços abertos, né? Eu fiz uma viagem que foi pelo deserto do Atacama. Viajamos de 4x4 por todo o deserto do Atacama e entramos na Bolívia, passando por 800 quilômetros no barro. Não tinha estrada, era barro para um lado, barro para o outro. Barro não, areia, né? Areia do deserto. Então, assim, foi uma experiência fantástica conhecer aquele povo. Os locais que a gente parava eram locais, às vezes, que tinham umas cabaninhas, onde ali você podia comprar uma água, visitar um parque, e a gente aproveitava para conversar com essas pessoas, bater um papo, conhecer a vida deles ali. Isso é uma coisa que me empolga bastante nas minhas viagens, é conhecer as pessoas na rua, né? Voltando ao Nepal,
quando eu fui lá, a gente andava na rua, aquela poeira, e eu gosto de fotografar as pessoas que estão passando na rua. Então eu puxava a câmera e ia fazer a foto, e você via assim que as pessoas olhavam para... Quando viam que você estava fazendo a foto, elas sorriam, sabe? Elas tinham um olhar simpático, não era aquela coisa de olhar para você agressivamente, porque você está fotografando ela. Era de uma simplicidade, de uma coisa assim impressionante, né? Nos Andes também era assim, as pessoas saíam fotografar, as pessoas sorriam, eram agradáveis, enfim. Eu aprendi muito vendo essas pessoas, né? Conhecendo essas pessoas. É você entrar no meio do povo e conhecer eles. Isso é uma coisa que me agrada bastante. É fantástico, um crescimento pessoal, né? Porque você descobre a característica do povo, a sua própria cultura. E com essa história toda de vida, diga pra gente o que a fotografia trouxe para a sua vida. Ela trouxe para minha vida, assim, uma coisa que eu faço que me dá muito prazer. É um trabalho que me dá alegria. É como eu já falei até aqui para você. É quando você acorda e fala assim, hoje eu vou trabalhar nisso que eu gosto. Às vezes no fim de semana, porque eu não posso trabalhar durante a semana, eu falo, hoje eu vou trabalhar naquilo que eu gosto. Eu acordo pensando que eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito. Isso faz muito bem pra gente, né? Muito bem. E outra coisa que eu gosto que é viajar. Então a união dessas duas coisas me traz um prazer muito grande, uma alegria de viver. Isso é que a fotografia trouxe para mim. Amei essa frase, alegria de viver. Simbólico. Alexandre, você que é uma pessoa 60 mais, um viajante 60 mais, né? Tem assim, se reinventando também, né? Com essa questão da fotografia profissional. Que recado, que conselho, que mensagem você deixaria para os viajantes 60 mais? Eu falaria para todo mundo que é 60 mais, olha, viaja muito, viaja, porque é uma coisa assim maravilhosa, você conhecer novas pessoas, um povo novo, uma cultura, gastronomia, tudo é tão enriquecedor para quem está viajando, né? E para gente que está na idade de 60 a mais, eu muitas vezes vi colegas reclamando da vida, porque agora aposentei, não tenho o que fazer. Cara, vai viajar, vai passear, vai ver coisa nova, né? Eu acho que é uma coisa assim que é fantástico. E outra coisa, para gente que tem 60 a mais, sempre que eu vou viajar, eu procuro me preparar fisicamente. Então, aumento minhas aulas na academia, ando um pouco mais, faço um pouco mais de peso, porque às vezes é aquilo que eu falei. Às vezes você vai pegar uns desafios, uns lugares mais altos e é preciso estar preparado. Mas o meu recado basicamente é viagem, porque é a coisa mais maravilhosa que tem para a gente fazer hoje em dia. Sou super favorável também, beleza. Deixa eu te perguntar, diga pra gente como que você tá hoje negociando as suas fotos. Conta um pouquinho dessa experiência de produção das fotos e conta para os nossos ouvintes aonde as pessoas podem conhecer suas fotos e até comprar. Hoje eu estou comercializando minhas fotos no meu site, que é www.alexandredutrafotocom.com, e no meu Instagram, que é @aledutra.foto.com. Eu comercializo nesses dois locais. É fácil de achar, botando no Google ou na internet ou no Instagram vai achar fácil. Agora também eu vou participar dia 10, 11 e 12 de setembro, eu vou participar de uma exposição aqui em São Paulo. É o São Paulo Expo Arte São Paulo 21, e vou estar lá com 5 quadros. Também, se alguém tiver vontade, quiser comparecer, vai ser um prazer. Vão ver minhas obras lá e a gente conversa lá na hora. E estamos por aí, é isso aí, estamos na batalha, né? Fazendo as fotos e vendendo, que é bastante interessante. Muito legal, olha aí, mais um 60 mais se reinventando, né? E construindo até uma nova carreira, muito legal. E com essa história linda de vida do Alexandre, que começou lá com o avô e com o pai, numa caixa que ele abre, e vem aí seguindo a trajetória dele, toda profissional como médico e se reinventando como fotógrafo, e esse baita conselho de todo mundo 60 mais viajar, e eu super concordo
concordo. Nosso convidado, então, Dr. Alexandre Dutra, hoje nos abrilhantou com essa história maravilhosa de vida e a gente está chegando ao fim de mais um episódio do podcast Viajantes Bem-Vividas. Nós agradecemos muito ao Alexandre por ter aceito esse nosso convite, vindo aqui compartilhar conosco uma experiência tão bonita de vida, né? Um olhar, um respeito pelas pessoas e pelas diferentes culturas. Eu acho que a viagem traz tudo isso para a gente, né? Mas se a gente tiver esse olhar, e o Alexandre pôde aqui nos contar, né? Como que ele vê a vida, como ele vê as pessoas, como ele vê as diferentes culturas e, mais uma vez, assim como nós, né, incentivar a viajar. No caso dele, além de viajar muito, viajar para fotografar. E tem esse olhar sem a câmera e por trás das câmeras, né? Olha que interessante. E registrando esse olhar atrás das câmeras. Fica aí a dica para quem, de repente, quisesse descobrir também na fotografia. Encerrando, então, convidamos você, nosso ouvinte, para ouvir todos os nossos episódios. Entra no link do Instagram, Viajantes Bem-Vividas, e escolhe lá se você quer ouvir pelo YouTube. No YouTube a gente tem a versão legendada, acessível para as pessoas, e também podem ser no Spotify, Google, Apple Podcast e outras plataformas de podcast. Agora, uma coisa muito importante: compartilhe cada episódio com seus amigos. No YouTube, por exemplo, tem uma setinha virada para a direita onde está escrito compartilhar, tá? Clica nessa seta, clica no símbolo do WhatsApp e manda para todos os amigos que você tem no WhatsApp. Nós queremos que os nossos podcasts, nossos episódios, que incentivam as pessoas 60 mais a viajar, compartilha uma porção de dicas, ela chegue a muitas pessoas. E daqui a 15 dias, encontre com a gente aqui para ouvir o novo episódio e redescobrir os sentidos do viajar e fazer uma senhora viagem. Beijos, pessoal. Nós voltamos em 15 dias com outro episódio bem interessante. Beijos e até lá. Fé, alegria e determinação. Siga em frente e confie que tem alguém maior que nós, que conhece os nossos sonhos e os nossos desejos do coração. Mas você também tem que agir, hein? Vai lá, até daqui 15 dias. Tchau!